Bem-vindo a mais uma videoaula do 10º ano Matemática Simples. Na videoaula de hoje iremos estudar os lugares geométricos. Comecemos então por definir os lugares geométricos no plano. Esta tabela basicamente tem o resumo de toda a informação relativa a lugares geométricos que vamos necessitar para situações no plano, a duas dimensões. Portanto, quando queremos calcular a distância entre dois pontos, o ponto A e o ponto B, a única coisa que temos que fazer é a diferença dos quadrados para cada uma das coordenadas, a coordenada x e a coordenada dos y. Ou seja, subtraímos o x2 ao x1 e levamos ao quadrado, e subtraímos o y2 ao y1 e levamos ao quadrado. Isto, no fundo, é quase um resultado imediato do Teorema de Pitágoras, que no fundo o que nós estamos a fazer, imaginem que temos aqui o ponto A e temos aqui o ponto B aqui em cima, nós queremos saber esta distância, para tal utilizamos o triângulo retângulo, onde esta distância aqui é no fundo esta diferença, o x2 menos o x1, e esta será a diferença entre os y. Claro que o Teorema de Pitágoras diz que este ao quadrado mais este ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Portanto, o que nós precisamos de fazer depois é fazer a raiz quadrada e fazer cada uma destas diferenças ao quadrado. Portanto, no fundo, esta diferença vem mesmo do Teorema de Pitágoras. Ora, passando para a circunferência, sendo que a circunferência é a curva que contém todos os pontos a uma distância fixa, chamada R, que é o raio, de um certo ponto C, que é o centro da circunferência, a equação é esta: x menos x1 ao quadrado mais y menos y ao quadrado igual ao raio ao quadrado, sendo que este x1 e y1 são os valores que surgem nas coordenadas do centro da circunferência. Quando passamos da circunferência para o círculo, isto é, incluímos a parte interior da circunferência também, aí a única diferença é que em vez do igual metemos o menor a igual. E se quiséssemos ficar com a parte exterior da circunferência, incluindo a circunferência, teríamos que colocar um maior a igual. Portanto, no fundo, tem uma lógica estes pontinhos aqui. Mais uma vez, isto vem a um resultado, uma consequência também da distância. Mas lá está, não é preciso decorarmos duas fórmulas aqui, chega bem da circunferência, porque depois esta relação com o círculo é quase imediata. A última equação em termos de lugar geométrico, pois já vamos aqui falar um pouco sobre o ponto médio, é este conceito de mediatriz. Portanto, se nós tivermos um segmento AB e quisermos saber o que é a mediatriz deste segmento, que é constituída no fundo por todos os pontos que estão à mesma distância do ponto A e à mesma distância do ponto B, a equação é esta. Faz lembrar um bocadinho a forma da distância sem as raízes. Aliás, ela originalmente devia ter uma raiz aqui, mas quando elevamos ao quadrado de um lado e do outro, acabamos por poder eliminar as raízes. Fica com melhor aspecto. A questão é que este x1 e y1 serão as coordenadas do ponto A e os x2 e y2 serão as coordenadas do ponto B. Portanto, mais uma vez, uma consequência das distâncias. Quando queremos calcular o ponto médio entre dois pontos, o ponto médio para um segmento, o que temos que fazer é somar os extremos do segmento e dividir por 2. Portanto, normalmente, quando estamos a calcular, por exemplo, a altura média entre duas pessoas, somamos as alturas das duas e dividimos por 2. A lógica é a mesma para a média, para o ponto médio entre dois pontos. Portanto, o ponto médio aqui, mais ou menos por este desenho, será este pontinho aqui. Este ponto M é o resultado da soma deste com este, a dividir por 2. Porquê é que eu estou a dar tanto detalhe a este quadro no plano? Porque quando a gente muda para o espaço, a única coisa que temos que adicionar é a terceira coordenada, a coordenada das cotas. O resto é tudo igual. Claro que não falamos em circunferência, falamos em superfície esférica, não se fala em círculo, fala-se em esfera, não se fala em reta mediatriz ou simplesmente mediatriz, mas sim fala-se de plano mediador. O resto é praticamente tudo igual. Aqui uma chamada de atenção no que diz respeito à mediatriz. Quer na mediatriz, quer no plano mediador, normalmente é necessário desenvolver os casos notáveis que surgem. Portanto, convém que esses conceitos estejam bem sólidos para podermos avançar com facilidade neste cálculo do plano mediador e da mediatriz. Normalmente costuma-se passar tudo para um lado da desigualdade e depois acaba por cortar muita coisa. Normalmente as potências de x ao quadrado vão cortar. Nós já vamos ver aqui no exercício o que é que eu quero dizer com estas coisas. Bem, quando se quer calcular o ponto médio, quando estamos a falar na reta real, ainda é mais simples. Portanto, não estamos a falar a duas dimensões nem a três dimensões, estamos a falar simplesmente na reta real. Se nós tivermos aqui o ponto A e o ponto B, este tem coordenadas x1, este tem coordenadas x2, então só tem uma coordenada ao fim e ao cabo. Estamos a falar na reta real, está bem? Menos infinito, mais infinito. Quando queremos calcular
a média dos dois, o ponto médio dos dois, é só fazer este mais este dividido por 2. A lógica mantém-se. Antes de passarmos aos exercícios, vou falar aqui um pouco sobre a elipse, que é um assunto novo, que está a ser introduzido agora também neste novo programa do 10º ano. Ora, a elipse não é mais do que uma figura no plano, estamos a falar a 2 dimensões, ok? Que contém todos os pontos cuja soma das distâncias a 2 pontos fixos é constante. Deixem-me mostrar-vos aqui um bocadinho o desenho de uma elipse para tornar isto mais claro. Todos os pontos que aqui estão, a soma da distância deste ponto a estes 2 pontinhos aqui que se chamam de focos é fixa. Já agora, o movimento do Sol, da Terra em torno do Sol é uma elipse, não é propriamente uma circunferência. Normalmente o Sol está aqui e a Terra gira à volta do Sol num movimento elíptico, não é propriamente uma circunferência, como se poderia pensar. Ora, voltando aqui, mais alguns conceitos, antes já falei dos focos da elipse, nós vamos considerar sempre elipses cujos focos estão sobre o eixo do X, portanto com o centro da elipse aqui sendo a origem, portanto este é menos C0 e aqui o ponto C0. Temos também aqui mais 4 pontos importantes a assinalar, que são estes aqui, que são os pontos de interseção com os eixos coordenados. Está bem? São o ponto A0 menos A0 e o ponto 0B e 0 menos B. A distância fixa que eu mencionei há pouco, a tal soma de distâncias que é fixa, é o 2A. Está bem? Se nós pegarmos, por exemplo, neste pontinho aqui, a distância deste ponto ao foco 2 vai ser A menos C. Ok? E vou somar isto com a distância deste ponto ao segundo foco, que é A mais C. Então estes Cs cortam e esta distância fixa é 2A. Portanto, o que acontece é que qualquer ponto que eu escolha aqui, esta distância mais esta, dá sempre igual a 2A. Esta distância mais esta dá sempre igual a 2A. Portanto, isto é a distância fixa, que é logo mencionada há pouco. Mais coisas que são importantes. O 2C é chamada distância focal, é a distância entre os focos. O 2A é o eixo maior da elipse e o 2B é o eixo menor. Há uma relação entre estes valorzinhos aqui, do A, do B e do C, que vem do teorema de Pitágoras. Já agora reparem, por exemplo, se nós escolhermos este pontinho aqui, eu sei que esta distância mais esta distância dá igual a 2A. Mas esta distância também podia ser calculada utilizando o teorema de Pitágoras. Portanto, quer dizer que esta hipotenusa aqui vale A. Este vale B, este vale C. Como o triângulo é retângulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Portanto, este A não é mais que a hipotenusa deste triângulo retângulo que aqui está. E, finalmente, e agora sim, terminando esta partezinha da elipse, é falar da sua equação. A equação desta elipse tem este aspecto aqui, em que este A, obrigatoriamente, da maneira como a elipse e os focos estão situados, este A é sempre maior do que o B. Aliás, pela relação que vimos aqui, acontece que o A é uma hipotenusa, portanto é sempre maior do que os catetos, claro. Não é a única elipse que existe. Nós, se mudássemos aqui os focos e os colocássemos no eixo dos y, já daria uma equação semelhante, mas com uma relação diferente em termos do teorema de Pitágoras. No entanto, não é essa a elipse que é estudada nesta fase do 10º ano, portanto não quero ter aqui mais confusão. O que interessa neste caso é que os focos estão em cima do eixo do X. Esta distância é chamada distância focal, entre focos, claro. O A é o eixo maior, o 2A neste caso é o eixo maior, o 2B o eixo menor. O que é que falta mencionar aqui? Falta mencionar também que há esta relação do teorema de Pitágoras entre o A, o B e o C, sendo que o A é a nossa hipotenusa, ok? Portanto, vamos passar já à resolução de exercícios. Portanto, temos aqui 2 pontos no plano, o A e o B, e 2 pontos no espaço. A primeira pergunta é para determinar a equação da mediatriz do segmento AB. O que eu vou precisar de fazer é utilizar aquela equação, já agora andando aqui um bocadinho para trás, só falar da equação, já andei demais. Portanto, será x menos x1 ao quadrado mais y menos y1 ao quadrado igual a x menos x2 ao quadrado mais y menos y2 ao quadrado. Eu disse-vos há pouco que íamos utilizar o teorema de Pitágoras, vai ter que ser, portanto vai ficar... Teorema de Pitágoras não, os casos notáveis, é isso que eu queria dizer. Portanto, este será do primeiro ponto, do ponto A, x menos x1, como aqui já temos o menos, menos por menos dá mais, ao quadrado, e y menos y1 ao quadrado, e agora fazemos a mesma coisa para o x2, que eu já vou pagar, não é preciso estar a escrever isto, vou já meter o seu valor. E agora vamos desenvolver estes casos notáveis, espero que os casos notáveis estejam bem sólidos, ok, que se lembrem ainda disto. Quadrado do primeiro,
duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Este é quase igual, só que com menos aqui no meio. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aqui é tudo semelhante. E aqui também mais 16, ok? Casos notáveis, portanto, x ao quadrado mais 2x mais 1 do primeiro, y ao quadrado menos 6y mais 9 do segundo, x ao quadrado menos 4x mais 4, estes três últimos são semelhantes, e o último fica y ao quadrado menos 8y mais 16. O que é que vai acontecer? Estes quadrados aqui cortam todos. E agora, das duas uma, ou passamos tudo para um lado e depois tentamos obter a equação reduzida desta reta, que é uma coisa que iremos falar mais adiante, mas que já foi mencionada antes, está bem? No oitavo e no nono ano já se falou disso. O que é aquela equação assim? Y igual a mx mais b. Fica com o melhor aspecto. Vamos fazer já, tratar de deixar as coisas assim. Este menos 6y fica aqui deste lado e vai ser acompanhado por este mais 8y. O resto vai tudo para o outro, está bem? Ou seja, y de um lado e x e números soltos do outro. Portanto, este menos 4x vem acompanhado deste menos 2x, deste que passou para ali. Este 4 e este 16 passam a ser acompanhados pelo 9 e pelo 1. Então, estamos quase a acabar. Isto passou tudo para aquele lado. Portanto, ficamos com 2y igual a menos 6x. E agora, este com este dá 20. 20 menos 10 dá 10. Só falta dividir tudo por 2, está bem? Ficamos com y igual a menos 3x mais 5. E esta é a equação da mediatriz daquele segmento AB. Ok? Primeira pergunta está resolvida. Vamos à próxima linha. Queremos saber a equação da superfície esférica de centro em C que passa por D. Vamos só recordar como é que era esta coisa da superfície esférica. Temos que saber o raio. Não temos o raio por enquanto. Temos o centro, felizmente, dizem-nos aqui que o centro é o ponto C, já temos o centro, mas falta-nos o raio. Ok, não sabemos o valor do raio. No entanto, é-nos dito que a circunferência tem o centro no ponto C e que passa neste ponto D, está bem? Portanto, ficaria assim. Nós, se tivéssemos um compasso para desenhar uma superfície esférica, não faz grande sentido, mas pronto, se estivéssemos a falar de uma circunferência, a abertura do compasso seria isto aqui. Este é o nosso raio. Ou seja, o raio não é mais do que a distância que vai desde o ponto C ao ponto D. Então vamos calcular esta distância e temos o raio obtido. Está bem? Já agora, como é que se faz a distância? É aquela diferença do x2 menos o x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Vamos fazer isto tudo. Ok, então vamos voltar aqui ao nosso exercício para termos os valorzinhos que precisamos. Precisamos da distância desde o C até o D, porque este é o nosso raio. Portanto, fica a raiz quadrada de 2 menos menos 3 ao quadrado. Portanto, fica 2 mais 3 ao quadrado. Depois, 1 menos menos 1 fica 1 mais 1 ao quadrado. E 0 menos 2 ao quadrado. Já agora, fazendo aqui as continhas rapidamente, isto dá 25 mais 4 mais 4, que vai dar a raiz de 33. Só confirmar. Dá 29, 29 mais 4 dá 33. Ok, este é o nosso raio e agora já temos condições para colocar aqui a equação da superfície esférica. Então como é que ela vai ficar? X menos o valor do centro ao quadrado, mais, falta este quadradito ficou meio esquisito, deixem-me só corrigir isto, mais, não ficou muito melhor, y menos 1 ao quadrado. E agora z menos 0 ao quadrado, não é preciso metermos o menos 0, não faz grande sentido. Isto igual ao raio ao quadrado. Como o nosso raio é raiz de 33, ao quadrado fica 33. E temos a equação da superfície esférica. Já agora, um pequeno à parte, se fosse a esfera, teríamos que meter aqui o menor ou igual. Ok? Então, vamos passar... ok, está tudo mencionado. Agora... é a altura de começares a fazer alguns exercícios sobre estas matérias e treinares um bocadinho isto. Já agora, volto a frisar a importância de os casos notáveis, saber desenvolver casos notáveis. Também a menos b ao quadrado e o a mais b ao quadrado, porque aparecem muito na equação da mediatriz e do plano mediador. Espero que tenhas gostado desta aula. Bom estudo. Até breve.